A lista de processos contra o cantor Belo aumentou. O pagodeiro agora vai ter que explicar na justiça por que não compareceu a um show em Campinas, no interior de São Paulo. A empresa que contratou o cantor disse que Belo avisou em cima da hora que não ia aparecer. Deixou os fãs decepcionados e um prejuízo enorme para os organizadores do evento. Eu pensei te dizer. Ele tá de novo no banco dos réus. Eu acho que o Belo, ele tenta chamar a atenção da pior forma sempre. É engraçado isso, porque geralmente é sempre com manchete envolvendo polícia. Só que dessa vez por um motivo diferente. Se você perguntar pro público de casa cantar uma música do Belo agora, ninguém vai saber. Agora, pergunta qual foi a última confusão que ele se envolveu. Todo mundo sabe. Belo foi acionado pela justiça por uma empresa de eventos depois de ter cancelado um show em cima da hora. Isso aconteceu em março deste ano. O show do cantor Belo estava marcado para acontecer nessa casa de show que fica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo informações do processo, houve uma mudança que nada tem a ver com a equipe do cantor. É que a casa não atendia às exigências tanto da prefeitura da cidade quanto do Corpo de Bombeiros. E foi aí que a empresa responsável pelo evento decidiu trocar o lugar. Para esse lugar aqui, que é uma das casas de shows mais conhecidas de toda a região. Está no processo também que a equipe do cantor Belo foi avisada sobre toda essa mudança. Segundo a empresa, apesar de estar tudo pronto para o show, no dia o cantor Belo não apareceu. O comunicado foi feito pelo cantor no início da tarde, justamente no momento em que deveria acontecer a passagem de som. Isso significa que tudo estava pronto, só esperando por ele. Muito desrespeito com os fãs, com as pessoas que estavam esperando, né? Quebra de contrato com alguém, né? Nunca é uma coisa correta a se fazer. Belo, em princípio, não teria dado nenhuma justificativa plausível para o cancelamento e nem deixado espaço para qualquer tipo de negociação. Isso é triste, né? Porque a gente tem ali um cara extremamente emblemático, um sambista, um cara que sabe fazer realmente uma música. Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Pouco tempo depois, os advogados do cantor enviaram um e-mail para a empresa de eventos e explicaram que o show não aconteceria, porque o local da apresentação estava temporariamente fechado. Do outro lado, a empresa de eventos garante que alterou o local da apresentação dias antes do show e que, inclusive, o novo endereço foi aprovado pela produção do artista. O prejuízo do cancelamento do evento, assim, em cima da hora, foi grande. A organizadora, ela postula não só a devolução do que ela havia pago para o Belo, mas também outros prejuízos que foram identificados por conta da não realização do show. Então, a contratação do espaço, a imagem, né? Ela postula também uma indenização por danos morais, porque ela argumenta que ela perdeu aí, ela teve um prejuízo à imagem dela com a não realização do show. Na ação contra Belo, a empresa pede a devolução do cachê já pago, além de cobrar o cantor por danos materiais e morais, totalizando uma indenização de mais de R$600 mil. Nos últimos anos, o artista tem colecionado algumas dívidas e cobranças da justiça. O Belo tem várias polêmicas, né? Sem ser os próprios despejos, que eu acho que já foram 2 ou 3 despejos. O cantor já foi despejado da mansão luxuosa onde vivia em um bairro nobre de São Paulo por atrasar aluguel, IPTU e outras contas. Ele e a própria esposa, a Graciane, entregaram um imóvel aí completamente destruído na época. A dívida, que chegou a quase R$500 mil, até hoje não foi quitada. A atitude se repetiu em outras 2 ocasiões. Numa delas, a dívida chegou a R$1 milhão. Sem dizer da história do Denilson, né? Belo e Denilson travam na justiça uma batalha que já dura mais de 20 anos, desde que o ex-jogador comprou parte dos direitos do Soweto, banda na qual Belo era vocalista. O cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e foi processado por quebra de contrato. Foi um processo aí que acumulou
15 milhões de reais, ou seja, e o Denilson não abre mão de receber esses 15 milhões de reais, ao ponto de confiscar ali toda a bilheteria dos shows do Belo, né? Apesar da decisão da justiça ter sido favorável ao ex-jogador, até hoje Denilson diz que não recebeu nenhum centavo. MC Guimê e Lexa também tiveram problemas na justiça por causa da mansão onde moravam. A proprietária desse imóvel afirma que o casal acumulou uma dívida de mais de 3 milhões de reais. Eles acabaram sendo despejados e, segundo a dona, deixaram para trás parte da casa destruída. Depois que a matéria foi exibida com exclusividade pelo Domingo Espetacular, Lexa e MC Guimê foram às redes sociais para se defender. Guimê comprou uma casa com um casal, que inclusive é uma dessas pessoas que está aí na mídia falando. Deu carro, deu dinheiro para esse casal. Quando eu achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre uma outra pessoa que era considerada proprietário legal da casa e que eu havia de pagá-la também. Fiz um acordo com essa pessoa, realizei os pagamentos que me custaram mais de R$1 milhão. Ela me comprou a casa, por isso que mudou um monte, comprou para fazer um monte de coisa, só que a casa estava destruída, gente, detonada. Eu tenho vários recibos de obras e obras dentro dessa casa. Infelizmente, em uma extensa briga judicial, as coisas foram piorando. Em 2021, decidi sair do imóvel para seguir uma nova vida em um novo lar, enquanto o processo ia se resolvendo na justiça. Vale lembrar que ninguém foi despejado e quando tiveram a decisão de retomada de posse do imóvel, já não havia ninguém morando mais lá. A influenciadora Jéssica Caiane, a DK, também teve dor de cabeça por causa de aluguel. Alegando que precisava mudar de endereço por motivos profissionais, ela rompeu o contrato do imóvel onde morava e pediu então a devolução de um depósito calção que tinha feito, no valor de R$108 mil. Só que o proprietário não aceitou os argumentos dela e reteve o dinheiro como multa por quebra de contrato. Foi aí que começou a briga na justiça. Procuramos a assessoria da DK para comentar o caso, mas não tivemos retorno. No caso do Belo, tanto o cantor como a empresa que organizou o evento não quiseram comentar o caso. A disputa na justiça entre eles está só começando. O Belo, ele é réu numa ação, não significa que ele já está condenado. Ele vai ser citado, vai ter o direito de se defender. Tua boca tem o céu. O que eles têm que parar, na verdade, é de parar de ficar dando carteirada, achando que eles podem fazer o que eles querem.